Compre Car TV hoje com um vídeo diferente. Hoje a gente vai trazer aqui para vocês um comparativo entre esses dois modelos aqui. De um lado nós temos o Nissan March na versão topo de linha SL, também equipado com o câmbio continuamente variável Xtronic. Do outro lado a gente tem aqui o Hyundai HB20, também na versão topo de linha, versão Premium, só que com a transmissão automática de 6 marchas. O objetivo desse comparativo aqui é mostrar principalmente as diferenças de tecnologia que esses dois modelos têm, ainda que eles tenham algumas semelhanças, como por exemplo, ambos equipados com motor 1.6, 16 válvulas, ambos na versão topo de gama, ambos com uma solução de conforto para dirigibilidade, seja a transmissão automática ou a transmissão continuamente variável, mas eles possuem grandes diferenças e uma delas é justamente o preço. Esse daqui tem um preço sugerido de R$62 mil nessa versão. Já esse aqui, o Hyundai, tem um preço sugerido de R$67 mil. E nesse vídeo nós vamos conhecer todas essas grandes diferenças e até algumas similaridades que esses dois hatchbacks compactos guardam entre si. Agora vamos falar aqui do visual. O Hyundai HB20 é aquele carro que fez todo aquele sucesso no mercado brasileiro justamente por ter um visual mais interessante e mais bonito. Nessa versão aqui, topo de linha, exclusivamente na Premium, ele tem um farol diferente, como vocês estão vendo, né? O farol baixo tem um projetor tipo canhão. E ele também tem essa guia aqui, ó, que à noite, quando você acende a lanterna, ela se ilumina. Isso só nessa versão topo de linha Premium. Aqui as rodas são calçadas com rodas de 15 polegadas, rodas de liga leve. A gente também tem o repetidor de seta no espelho lateral e as maçanetas em cromado, como vocês podem ver aqui. Outro detalhe interessante aqui do Hyundai são as palhetas de para-brisa com design aerodinâmico. Isso aqui ajuda, por exemplo, quando você está em velocidade, a eficiência do limpador de para-brisa. Já o Nissan March tem um visual mais, digamos assim, ultrapassado. Não é um visual muito moderno. A gente tem como destaque aqui nessa versão o farol com máscara negra, como vocês estão vendo. Detalhe interessante que as rodas do March são 16 polegadas, também em liga leve diamantada. As palhetas de para-brisa não são aerodinâmicas e também não temos o repetidor de seta na lateral. Os dois veículos têm a configuração de freio a disco na dianteira e freio a tambor na traseira. Obviamente, até por uma determinação de lei, ambos trazem o sistema de ABS de série. Vamos começar falando do que mais interessa para o cliente brasileiro: potência. Os dois carros são equipados com motor 1.6 16 válvulas, mas temos as diferenças. Aqui no March, potência máxima é de 111 cavalos, quer seja no etanol ou na gasolina. O torque máximo desse carro é 15,1 kgfm. Já aqui no HB20, a potência vai variar. Ela tem 122 cavalos na gasolina a 128 no etanol, como vocês podem ver, um pouquinho mais alto. O torque máximo no etanol é 16,5. Agora, quando a gente fala de aceleração de 0 a 100, o Nissan March vai de 0 a 100 em 10,6 segundos. E o Hyundai HB20, curiosamente, faz o mesmo 0 a 100. E por que isso? O Nissan March, como tem uma transmissão continuamente variável, o aproveitamento é maior. Além disso, o peso dele é menor, ele pesa 999 quilos. Já o Hyundai HB20 é mais pesado, ele pesa 1.071 quilos. E como a transmissão é automática e você precisa passar de uma marcha para outra, o rendimento é um pouquinho menor. Então, como vocês podem ver, ainda que as potências sejam diferentes, o rendimento na aceleração é praticamente o mesmo. Vamos falar um pouquinho aqui da traseira e das diferenças de cada carro. Começando aqui pelo March. Na traseira, como vocês podem ver, a lanterna não é exatamente o que nós podemos chamar de estilo mais bonito. Uma traseira bastante conservadora. Agora, nós temos aqui atrás no March a câmera de ré, que também não é dos melhores designs possíveis, né? A traseira do Hyundai, ela já é mais fluida, é mais bonitinha, mas nós não temos a câmera de ré.
no lugar da câmera de ré, a gente tem os sensores de estacionamento aqui no para-choque, como vocês podem ver. Agora, ainda na traseira, uma questão importante é o espaço de porta-malas. Vamos ver primeiro aqui no March como é que é a história. A gente tem aqui a maçaneta para abrir, ó, como vocês estão vendo. Espaço aqui, pessoal, é de apenas 265 litros. Não é um espaço assim tão generoso. Já no Hyundai, a gente tem aqui a maçaneta embutida embaixo da tampa. Mas o espaço já é mais generoso, são 300 litros de capacidade. Um ponto que é legal nos dois carros, vamos começar aqui pelo Hyundai mostrando, é o step, que ainda que seja diferente do pneu de rodagem, não é aquele step fininho que alguns hatchbacks compactos utilizam. No caso aqui, temos um 75/70/14 no step. No Nissan March, repete também a receita do step que não é fininho, é um step perfeitamente utilizável. Aqui ele é 165/70/14. Agora, na hora de fechar o porta-malas, você está vendo aqui, ó, o March não tem nenhum puxadorzinho. Você tem que trazer aqui na mão do lado de fora mesmo, né, para fechar o porta-malas. Já o Hyundai HB20 é um pouquinho mais bem acabado, ó. Ele tem um puxadorzinho aqui para você colocar a mão. Isso faz com que a lataria não fique manchada, por exemplo, com dedos e outras coisas quando você precisa puxar a tampa do porta-malas. Outro ponto importante em um carro compacto é o tamanho por dentro. Afinal de contas, você pode precisar levar outras pessoas. Então vamos começar aqui no Nissan March. O entre-eixo do Nissan March é de 2,45. Já o Hyundai HB20 tem um entre-eixos maior, 2,50, são 5 centímetros a mais. E isso reflete diretamente no espaço que a gente tem no banco traseiro. Afinal de contas, na frente, geralmente é tudo a mesma coisa. Então, o que eu fiz aqui? Bom, esses barulhos chatos que vocês estão escutando aqui, ó, tá vendo? É porque se você deixar a chave no contato, ele fica fazendo esse barulho no Nissan March para você não esquecer a chave dentro. Bom, o que eu fiz? Eu arrumei o banco do motorista para uma pessoa de 1,77 m, no caso eu. E eu fiz isso nos dois veículos. Vamos ver aqui atrás do Nissan March como é que é o espaço, tá? Visualmente falando, a gente vê o espaço aqui parece ser bom. A gente tem um encosto de cabeça com ajuste só nos bancos da lateral. No centro nós não temos e o cinto central é subabdominal. Os laterais são retráteis. Então eu vou sentar aqui dentro. Vamos ver aqui como é que fica. Bom, espaço aqui para a perna, como vocês podem ver, não é muito generoso. Outra coisa também que incomoda é que se vocês olharem aqui, ó, a perna não encosta no banco aqui, ó, tá vendo? Ó, fica desse jeito aqui. Agora, uma coisa que é muito legal é o espaço aqui em cima. Espaço para a cabeça é muito bom. Então você não bate a cabeça no teto e tem um bom espaço para a cabeça. O problema mesmo aqui é só a perna e a parte de baixo da perna que acaba não encostando completamente aqui no banco. Isso aqui fica um pouco desconfortável para viagens mais longas. Agora vamos ver como é que é no HB20. De novo, o banco aqui está ajustado para uma pessoa de 1,77 m, como vocês estão vendo. Vamos ver aqui como é que fica aqui no banco traseiro, aqui, ó. Banco traseiro, a gente também tem o ajuste de altura dos encostos de cabeça somente nas laterais, no centro nós não temos, e o cinto é subabdominal também. Então vamos sentar aqui no Hyundai. Bom, pessoal, o espaço aqui, ó, é mais ou menos o mesmo, tá vendo? A gente não tá tendo muita diferença em relação ao March. E aqui a perna também ela não encosta completamente no banco. Então aqui atrás a diferença parece não ser grande. Por outro lado, a cabeça fica um pouco mais perto do teto aqui atrás. Então aqui atrás o Hyundai HB20 é um pouquinho mais apertado. Ou seja, a distância entre eixos aqui no caso, a diferença de 5 centímetros, parece estar refletindo muito mais no que diz respeito a porta-malas do que necessariamente espaço interno, porque como a gente demonstrou, eles são bastante próximos no que diz respeito a acomodar uma pessoa de 1,77 m no banco traseiro. Agora vamos falar aqui de alguns recursos de cada um dos carros. Começando, a gente vai mostrar aqui as duas chaves, tá? Essa aqui é do March,
Essa aqui é do HB20. Como você pode ver, a do March não é exatamente a mais bonita que nós temos. No Nissan March, a gente não tem o recurso de abertura e fechamento dos vidros na chave, mas nós temos um detalhe interessante aqui, ó. Como você está vendo, o vidro traseiro desce até embaixo. Isso porque, como ele tem esse recorte aqui no vidro, ele consegue fazer com que o vidro caiba todo na porta. Então, é interessante porque o vidro abre, mas nós temos esse probleminha aqui, dessa espia aqui. Outro detalhe que nós temos aqui no Nissan March é o sistema de botões dos vidros. Olha, o simples toque automático para abertura só existe aqui no vidro do motorista, como vocês estão vendo. Os demais vidros não têm o simples toque para abertura automática. Já no Hyundai HB20, a gente tem algumas coisas interessantes. Vocês estão vendo que os vidros estão fechados? Então, ó, a gente aperta aqui e segura, e ele faz o quê? Abre os vidros do carro. E além disso, ele também pode recolher e abrir automaticamente aqui os espelhos laterais. Agora, o porém é que o HB20, olha só, ele não tem aqui aquela espiazinha. Resultado, o vidro traseiro não abre completamente, ele fica esse pedacinho aqui. Então, só algumas pessoas se incomodam com isso. Mas, porém, o Hyundai HB20 tem aqui função de simples toque para abrir e fechar todos os vidros, como vocês estão vendo. Além do motorista, todos os outros têm a função de abertura e fechamento. Assim, tirando o vidro que não desce até embaixo, o Hyundai HB20 tem mais recursos aqui do que o Nissan March. Agora vamos falar de outros detalhes importantes do interior do carro, como por exemplo a questão de porta-objetos. Afinal de contas, isso é uma coisa que tem muito valor para o público feminino. Começando aqui na porta do March, a gente tem aqui, ó, um porta-latas, e o puxador da porta também pode ser usado como um porta-objetos. Aqui entre os bancos dianteiros nós temos aqui um espaço que é muito bom para você colocar celulares, até carteiras. Temos mais dois porta-latas e um espacinho ali na frente. Como é que funciona aqui a situação do porta-luva? A gente tem uma prateleira aqui, ó, externa, que não tem tampa. E ela é boa porque tem um degrauzinho aqui na beirada, então você consegue colocar as coisas aqui sem elas caírem, né? Aqui a gente também tem a porta USB e P2 da central multimídia. Já o porta-luvas é bem pequenininho, pessoal, tá vendo? Ó, os manuais estão ali, você praticamente não consegue colocar muito mais coisa ali, não. Então ele é relativamente apertadinho aqui, o porta-luvas do March. E no banco traseiro, como é que é a situação de porta-objeto aqui? Ó, temos o puxador da porta que pode ser usado como um porta-objeto, mas nós não temos mais porta-objetos. Apenas aqui, ó, esse porta-latas que é a continuidade do console central. Aqui o guarda-mapas, ó, não tem no banco do motorista, a gente tem aqui somente no banco do passageiro. Vocês estão vendo também que apesar da versão ser topo de linha, nós não temos o banco de couro nem a opção do banco de couro. E no Hyundai HB20, como é que é o negócio? Bom, Hyundai HB20, a gente já tem mais espaço aqui na porta. O puxador também serve como um porta-objetos, já que ele é fechado aqui embaixo. E nós temos mais espaço aqui na porta. No console central, também boa oferta de porta-objetos. Temos um aqui, temos esses dois porta-latas e porta-copos. Esse aqui pode inclusive ser removido. E mais um porta-objetos aqui na extensão. Detalhe interessante, ó, que nós temos um descansa-braço aqui, como vocês estão vendo no banco do motorista. Aqui no console, nós temos também um porta-objetos. Ali vocês estão vendo ali a entradinha USB e P2 da central multimídia, além da tomada 12 volts. E esse porta-objetos tem aqui uma tampinha, ó, corrediça. Já o porta-luvas do HB20 é bem mais generoso. A gente tem aqui o manual, como vocês estão vendo, mas o espaço é bem mais generoso. Em compensação, a gente não tem aquela prateleira aberta do Nissan March. E na parte de trás do carro, como é que é a situação? Aqui também o Hyundai tem um pouquinho mais de espaço. Tem um puxador da porta que é fechado, também serve de porta-objeto, e ainda tem um outro porta-objeto menor aqui na porta, de ambos os lados. O guarda-mapas está dos dois lados dos bancos, como vocês estão vendo. E aqui no caso do Hyundai, existe a opção do banco de couro. Você pode comprar sem o banco de couro ou com o banco de couro. Agora, com o banco de couro, você só consegue essa cor aqui, esse marrom café. Não existe a opção de um acabamento preto, por exemplo, no Hyundai HB20.
Vamos conhecer um pouquinho aqui do interior do March. Primeira coisa que a gente sabe aqui que tem aqui no carro é o volante com regulagem de altura, apenas a altura, nós não temos a profundidade. Mas olha só, pessoal, eu vou mexer aqui na trava do volante. Vocês perceberam? O volante cai, ó. Ele não tem uma mola de retenção ou um equilíbrio. Então, para você ajustar o volante, você tem que segurar o volante na posição que você quer e fechar a travinha aqui embaixo para ele ficar no lugar certo. O que não é uma operação aí muito confortável de ser feita, como vocês puderam ver. O volante tem aqui os botões multifuncionais também, né? Então você tem aqui o botão para alterar a fonte, para fazer seleção, o volume e o botão para encerrar e iniciar uma chamada quando o celular está apareado. Outra coisinha que nós vamos mostrar aqui para vocês, ó, abrir a porta, tem o alerta da chave no contato, mas quando a gente tira a chave do contato, olha só, vocês escutaram o barulhinho do cleque? Vamos de novo, ó. Então, esse barulhinho aqui que vocês escutaram é que ele faz o destrancamento automático das portas. Função interessante, além dele ter o alerta e não deixar você esquecer a chave no contato. Aqui do lado, a gente tem aqui os controles dos espelhos laterais, né? Você faz a seleção aqui do lado que você quer e tem aqui o joystick para fazer o ajuste. Nós não temos o rebatimento dos espelhos no Mark. Vamos colocar agora aqui a chave no contato para mostrar o painel para vocês. Bom, acabamos de ligar aqui o painel, como vocês viram, e eu vou intencionalmente ligar aqui a luz de lanterna, mas olha só, não há diferença no painel. Isso quer dizer o seguinte, ele tem uma iluminação dos ponteiros, é uma iluminação branca, mas ela é bem discreta, você quase não nota essa iluminação durante o dia, como vocês estão vendo aqui, né? A gente também tem ali do lado um marcador digital, que serve para o computador de bordo e para o volume de combustível no tanque. Mas para você acessar o computador de bordo, você tem que usar esse botãozinho aqui no meio do painel, aqui, ó, tá vendo? E quando você vai pressionando ele, vai aparecendo as funções do computador de bordo ali na telinha digital. O que a gente tem aqui no carro são só as luzes de alerta. Nós não temos o indicador de temperatura, mas temos aqui o contagiros e o velocímetro. Ainda assim, o painel é bem mais discreto do que o que a gente vê no Hyundai HB20. Vamos conhecer um pouquinho por dentro do HB20. De cara a gente já vê aqui o volante multifuncional, com as funções do sistema de som aqui, como vocês podem ver dos dois lados do volante, e teclas dedicadas para você atender e encerrar chamadas quando o celular está pareado. Outro detalhe interessante é que a gente tem aqui a regulagem de altura e profundidade. Então vamos liberar aqui o volante, ó. Vocês estão vendo aqui a regulagem de altura e temos também a de profundidade. Isso aqui permite deixar o volante numa posição mais ergonômica aqui para você usar. Vamos ligar aqui a chave, para vocês verem o painel do carro. O painel tem aqui uma iluminação branca e azul, como vocês estão vendo. E um detalhe interessante é que a gente tem um botão aqui dedicado para o computador de bordo, né? Então, pressionando ele, a gente vai alterando ali no centro do painel as funções do computador de bordo, né? A gente também tem ali, como vocês estão vendo, a indicação digital do combustível, né? Do tanque e da temperatura do motor do carro também. Outro detalhe é que a gente tem aqui, ó, o controle elétrico dos espelhos, como vocês estão vendo. E aqui nós temos a função para você rebater os espelhos laterais, deixar na função automática quando você tranca o carro ou deixar os espelhos permanentemente abertos. Então, como você pode ver aqui, a função interna aqui do Hyundai HB20, ela é bastante completa e ergonômica. Agora vamos falar aqui um pouquinho das soluções de tecnologia que o Nissan March tem aqui na versão SL. Falar aqui primeiro aqui do sistema de ar-condicionado, que é digital e automático. Vamos ligar o carro aqui, ó. Então, você tem aqui o ajuste digital da temperatura, né? Você pode fazer o ajuste da temperatura aqui nesses botões. Tem o modo automático de operação, velocidade do ar, os modos de operação, recirculação, ligar o sistema e o desembaçamento do vidro traseiro e do vidro dianteiro. Além disso, nós temos aqui uma central que é um pouco diferente. Aliás, ela é bem diferente da maioria dos carros. Isso por quê? Porque essa central aqui, na verdade, ela funciona exatamente como um tablet. E um tablet com sistema operacional Android. Isso aqui que é mais interessante aqui nessa central. Então, assim, ela é uma central multimídia. A gente tem inclusive aqui, ó, a entrada de CD, como vocês estão vendo aqui em cima. E a gente tem mais algumas alternativas aqui do lado, tá vendo? Ó? Então você tem aqui, por exemplo, a entrada USB.
temos a entrada P2 e temos duas ranhuras aqui para você colocar SD cards. Um deles é dedicado para o mapa de GPS da central. Então a central ela tem um sistema de GPS, mas ela precisa estar com o cartão, que vai aqui nesse slot aqui de baixo. No caso, esse carro que a gente pegou está sem, mas quando você compra o carro na concessionária, vem aí o GPS embarcado. A central ela é totalmente touchscreen, ela interage aqui com os botões do volante também, né? Mas o que você tem de interessante aqui na central? Então vamos aqui, ó. Vou aqui no menu de home da central. E aqui, ó, você consegue acessar já algumas operações de multimídia. O que seria isso, né? Então você pode interagir com o disco, quando ele está aqui inserido, você tem aqui o auxiliar. Quando você tem um iPod, você pode ligar via porta USB, você pode ver fotos na central, equalizador de música, escolher qual que é a entrada de vídeo, tocar músicas. E aqui nos ajustes, você tem algumas coisas interessantes. Um deles é esse aqui, ó, tá vendo aqui, rede? Ou seja, você pode conectar a central em redes Wi-Fi. No caso aqui a gente já está com ela ligada numa rede Wi-Fi, mas você pode, por exemplo, compartilhar a internet do seu celular via Wi-Fi. E para você usar várias funções dela, você precisa fazer isso. Conectado na internet, você tem aqui agora os apps. E esses apps que vocês estão vendo aqui, é exatamente os apps que você usa em sistemas Android. Então, por exemplo, ó, o Chrome aqui, que é o navegador que todo mundo já conhece, você pode usar ele para navegar normalmente na internet. Tá vendo aqui, ó? Aqui a gente abriu aqui a página do Comprecar e você navega exatamente como você navega num tablet, certo? Outra coisa que você tem aqui também, você tem mais aplicativos aqui dentro. Então, por exemplo, a gente mostrou para vocês o Chrome. Tem o Candy Crush, que é o joguinho, tem o Deezer, tem a central de downloads, tem a calculadora, você tem o Google+, tem o Maps, tem o Gmail. Então o Gmail, quando você configura uma conta aqui, você pode usar sem problema nenhum e-mail no carro. Então isso aqui é bem interessante. Você também tem todos os outros aplicativos de Android, ó, Skype, Spotify, TripAdvisor. E aqui no Play Store você pode inclusive baixar aplicativos como você baixa no Android. Mas você tem que entrar com uma senha que no caso aqui é a sua conta do Gmail. Então você só consegue fazer isso quando você configura a sua conta pessoal do Gmail aqui dentro. Se você não configurar a conta, você não consegue fazer essas coisas. Agora, um ponto importante aqui nessa central é que todos esses softwares que vocês estão vendo aqui, Waze, YouTube, Tunin, todos eles, você geralmente precisa ter uma conta pessoal. Então, para você usar o Gmail, para você usar o Candy Crush, você tem que ter um perfil associado. E aí, qual é o problema? Se você usa o carro sozinho, não tem problema nenhum, porque você vai ter todas as suas funções aqui, você pode instalar Facebook, pode usar várias coisas. Mas se você emprestar o carro para uma outra pessoa e a sua conta estiver aqui, se essa pessoa conectar o carro em qualquer rede Wi-Fi, ela vai ter acesso às suas informações. Então, a vantagem de você ter essa central tablet é você ter um universo muito maior de aplicativos compatíveis, né, que você consegue usar diretamente no carro. Mas a desvantagem é esse problema da segurança, porque todos os seus dados vão ficar aqui e qualquer pessoa que vier aqui na home do carro aqui e conectar o carro numa rede Wi-Fi, mesmo que não seja o seu celular, conectou em qualquer outra rede Wi-Fi, todas aquelas funções ficam disponíveis para serem acessadas. Então, ainda que a central seja bem interessante, bem flexível no que diz respeito à conectividade, ela tem esse problema da segurança. Outro detalhe também é que, como a central é um tablet e já tem as funções, você não tem nenhum sistema de integração, quer seja ele Android Auto ou CarPlay. Então ela é um tablet, você consegue fazer tudo que você faz num tablet, mas integrar o seu smartphone à central você não consegue. O máximo que você consegue fazer é parear o telefone por Bluetooth para usar, por exemplo, o Viva Voz da linha telefônica e eventualmente escutar músicas através da central por conexão Bluetooth. Mais que isso, você não tem integração nessa central do Nissan March. Agora vamos conhecer aqui a solução de conectividade e integração do Hyundai HB20. Primeiramente, a gente tem aqui o sistema de ar-condicionado, que é digital e automático. Então você consegue fazer o ajuste da temperatura aqui,
nesse botãozinho aqui, tem um modo automático, você ainda pode usar aqui o controle de intensidade do ar e os modos de operação aqui para ventilação, além dos demais botões já conhecidos de outros modelos. A central multimídia é completamente diferente do que a gente normalmente encontra em outros automóveis. Isso porque essa central aqui, ela não tem entrada de CD, tá, pessoal? Então você não tem a opção da entrada de CD. O que você tem aqui? Você tem a conectividade Bluetooth e você pode usar aqui USB ou entrada P2 para conexão de áudio externo. Mas essa central tem a diferença de ela possuir vários sistemas de integração com smartphones. Para isso a gente trouxe 3 aparelhos aqui diferentes. Nós trouxemos um iPhone, um Galaxy J5 e um LG G5 para mostrar para vocês como é que funciona cada uma dessas integrações. Vamos começar aqui com o Apple, que é o Apple CarPlay, que é a solução do iPhone. Basta você conectar a entrada USB aqui embaixo e automaticamente o sistema já reconhece aí o CarPlay que todo mundo já conhece. Você pode fazer chamadas telefônicas, usar músicas, mensagens, reprodução, audiolivros, podcasts. Não temos ainda solução de navegação no CarPlay e o sistema é bem intuitivo. Basta conectar o USB e o sistema já está funcionando. Vamos retirar aqui agora o iPhone e vamos colocar o Android Auto. Esse aqui nós vamos usar o Galaxy J5. Também o processo é bastante simples, desde que você já tenha configurado previamente o telefone, basta você conectar o USB, o celular vai dar aqui essa mensagem tradicional do sistema Android Auto e o sistema já está integrado aqui ao Android Auto, como todo mundo já conhece. Novidade interessante aqui é que na parte de navegação, agora você pode escolher entre o Google Maps, que é esse que está sendo mostrado, ou ainda você pode, por exemplo, escolher o Waze, que já está disponível para a integração aí no Android Auto. Então, se você tiver o Waze instalado no seu telefone, você vai poder usar ele integrado à central sem nenhuma dificuldade. E os demais funções são iguais àquelas que também todo mundo já viu aí no Android Auto. Agora vamos desconectar aqui e vamos mostrar a última solução, que é o CarLink. Esse CarLink, pessoal, a gente tem aqui umas questões um pouquinho complicadas. A gente tem que instalar um aplicativo que é esse aqui, ó, tá vendo? OnCar. Antes ele tinha esse ícone aqui, mas aí a empresa mudou e agora é esse aplicativo aqui. Então nós temos que acionar o aplicativo manualmente no celular. Ele vai entrar com esta tela que você está vendo aqui. Entrando com essa tela, nós vamos conectar o cabo USB aqui embaixo, como vocês estão vendo aqui, ó. Nós vamos fazer a conexão do cabo USB e vamos selecionar a função do CarLink, né? Aí tem algumas mensagens de confirmação, como esse aqui que vocês estão vendo. E aí o que vai acontecer? O seu celular, ele vai virar uma espécie de hotspot. O que é isso? Para você poder usar o sistema aqui do CarLink, você precisa usar a conexão Wi-Fi do aparelho. Então ele vai virar aqui uma espécie de conexão de hotspot aqui, dizendo qual é a rede que você está usando e a senha que você está usando. E aí o carro vai se conectar a essa rede Wi-Fi. Na hora que ele fizer isso, ele vai entrar com esta tela aqui, que é a tela de menu do CarLink. No CarLink você tem aqui alguns botões de atalhos que você pode escolher algumas aplicações. Aqui no caso do mapa, eu já fiz a seleção do Google Maps, mas você pode configurar outros aplicativos de navegação. E você pode, por exemplo, usar aplicativos de música. Aí ele até te recomenda alguns aplicativos que você pode instalar. Ele também vai fazer a mesma coisa com rádio online. Também você pode instalar esses aplicativos e você ainda tem a parte de vídeo, que é o mesmo processo. Além disso, você tem obviamente as funções de telefone, que são bastante parecidas aí ao caso do Android Auto para operação. E você também tem aqui as aplicações de mensagem de texto, que você consegue ler as mensagens do celular aqui. Agora o legal é que assim, este sistema realmente ele faz espelhamento de funções. Quando você vem aqui em aplicações, você entra aqui nos iconezinhos como se você tivesse no seu celular Android. Então você está vendo aqui, ó, esses aplicativos aqui são os aplicativos que estão instalados no telefone. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Chrome. Você pode usar ele exatamente como você usa um navegador num tablet,
Que outras opções a gente tem mais? Então, todos os aplicativos do telefone estarão disponíveis aqui. Agora, alguns aplicativos que estão disponíveis, eles não são totalmente compatíveis. Exemplo, o Instagram. O Instagram, olha só, ele não consegue fazer a formatação horizontal. Inclusive, ele dá até a mensagem dizendo que as funções estão limitadas porque ele não é compatível. Então, quando o aplicativo não for compatível, ele vai te dar essa mensagem e vai colocar o aplicativo aí na, digamos assim, na vertical na tela. Mas você pode usar, por exemplo, o Waze. Se você quiser usar o Waze por aqui, você basta ter o Waze instalado no celular, selecionar o Waze e aí o Waze vai rodar aqui de forma espelhada, tá? Detalhe importante, pessoal, o sistema ele é um pouquinho lento. Então, se você não tiver um celular, digamos assim, bastante rápido, você vai ter problemas de operação para rodar os aplicativos. Então tem que ser um celular com uma capacidade boa, tem que ser um octa-core, um quadricore, para você não ter problema de velocidade e travamento. O cabo USB que a gente está conectado aqui não é o que faz a conexão, ele apenas mantém a bateria do telefone carregada, mas como você está usando o Wi-Fi para comunicar o aparelho com a central, se você não usar o cabo, a bateria vai acabar muito rápido. Agora nós vamos demonstrar uma importante função que esses carros precisam ter. Raio de giro, ou seja, o espaço necessário para que o carro vire completamente numa rua. E para isso o que a gente fez? A gente marcou aqui com uma faixa, aqui na frente do carro e na lateral do carro. Para quê? Os dois carros vão sair do mesmo lugar. E aí nós vamos medir o espaço que é necessário para cada um dos carros virar completamente. Agora a gente já está aqui a bordo do marco e nós vamos fazer a manobra de giro. Vamos dar a partida. Bom, a gente vai virar completamente o volante, né? Aqui a gente já nota que a direção com assistência elétrica do March é bem mais leve do que uma direção hidráulica. Então vamos lá. Vamos virar 180 graus o carro na rua. E vamos ver aqui aonde o carro parou. Concluída a manobra, o March chegou nessa posição aqui, ó, que nós marcamos com a fita no chão. E ele saiu aqui desse espaço que nós estamos mostrando aqui, com essa fita prateada e o limite aqui. Nós vamos colocar o HB20 agora e vamos repetir a manobra para ver qual o espaço que o HB20 utiliza. Agora nós invertemos as posições. O Hyundai HB20 está na posição que o March estava. Bom, evidentemente ela não é exatamente a posição, mas nós temos aqui uma diferença de poucos centímetros. E agora a gente vai executar a manobra com o Hyundai HB20. Agora já estamos aqui a bordo do HB20, vamos executar a mesma manobra. Dando aqui a partida, já notamos aqui que o HB20 é um carro mais silencioso na partida que o March. Vou engatar aqui o drive. Bom, direção com assistência hidráulica, obviamente, é um pouco mais pesada do que a que tem assistência elétrica. Então vamos lá. Executar aqui a manobra. Deixar o carro 180 graus virado na pista. Ok. E vamos ver aonde é que a manobra do HB20 terminou. Terminava a manobra do HB20, olha só o que a gente tem aqui. Aqui nós temos a faixa prata que foi aonde o March parou. Vocês podem ver que aqui no HB20, ó, a gente tem quase 1 metro, até um pouquinho mais de 1 metro de espaço que o HB20 precisou para realizar a mesma manobra. Então aqui, ó, aqui nós temos o March parado atrás do HB20 e o HB20 estava parado aqui, ó, onde está a fita prata aqui, ó, essa fita prata com o para-choque dele aqui. E para realizar a manobra de 180 graus, como vocês viram aqui, a gente usa quase 1 metro a mais de pista para fazer a mesma manobra. Assim, a gente conclui que o Nissan March acaba sendo muito mais interessante quando o assunto é manobrar dentro da cidade, além do que a direção elétrica é muito mais leve do que a direção hidráulica do Hyundai HB20. Agora nós vamos fazer o teste da lombada. Quem nunca
se distraiu e acabou passando na lombada com velocidade um pouquinho maior. Então nós vamos passar a cerca de 30 km por hora numa lombada para ver como cada um dos carros se comporta. Primeiro vamos aqui com o March. Vamos lá, acelerar até 30 por hora. 30, e lá vem a lombada. E lá vem a lombada. Bom, o que a gente percebeu aqui? O carro se comportou bem, conseguiu passar na lombada sem muitos problemas, mas a gente escutou aí um barulho forte da suspensão dianteira estendendo completamente. Agora vamos ver como é que o HB20 se comporta. Agora é a vez do Hyundai HB20 encarar a mesma lombada. Vamos lá. Dando partida. Já notamos aqui um silêncio muito maior no carro em relação ao March, pelo isolamento acústico do HB20 ser melhor. Vamos lá, passar a lombada na mesma velocidade, cerca de 30 por hora. 30 por hora. Bom, aqui a gente já teve problema, pessoal. Então assim, primeiramente o HB20 é um pouco mais lento na resposta na aceleração, o March é mais rápido. Ele é mais confortável para passar na lombada, sem sombra de dúvida nenhuma, mas nitidamente percebemos que a frente do carro bateu. Ou seja, na hora de encarar obstáculos, lombadas, valetas e buracos, a suspensão do March é mais resistente, o carro é mais alto e também sofre menos com esses obstáculos. Bom, agora vamos ver como é que o March se comporta numa condução semi-urbana e na rodovia. Pegar aqui um trecho semi-urbano, onde a velocidade permitida é de até 60 km por hora. Primeira coisa que a gente já nota é a boa disposição do carro em responder ao comando do acelerador, né? Então o câmbio CVT, que é bastante ágil para te dar essa desenvoltura mais rápida numa aceleração, e o motor com comando variável ajuda bastante nisso. Podemos esquecer também do peso bem leve do March, né? Tudo isso contribui para uma agilidade melhor, vamos dizer assim. Agora, o que a gente também já percebe logo de cara é que a suspensão do March, ela tende a ser mais durinha, e com a roda aro 16, as imperfeições do solo são facilmente sentidas dentro do carro, né? Então quando você vai passar algum sonorizador, algum tachão ou qualquer tipo de saliência no piso, você sente muito isso dentro do carro. Por outro lado, você tem aí uma dirigibilidade mais esportiva do modelo, né? Então você tem um ajuste de suspensão mais firme. Certamente deve agradar mais o público masculino. Lembrando que a roda 16 é só nessa versão SL. Nas demais versões do March, você tem aí rodas 15 ou 14. Outra coisa que é importante a gente frisar no March é o câmbio CVT, continuamente variável, né? Então ele não tem marchas, ele simula relações infinitas, desde a relação mais curta até a relação mais longa. E o que isso faz? Entre outras coisas, ajuda na economia de combustível, porque quando você está numa velocidade constante numa descida, por exemplo, nós agora pegamos aqui a estrada, nós estamos a 100 km por hora descendo, rotação do motor é de apenas 1.500 giros, isso a 100 km por hora. Dificilmente você vai conseguir uma rotação dessas num câmbio automático ou um câmbio manual, a não ser que você esteja usando um câmbio automático de 9 marchas, 8 marchas, aí talvez você consiga uma rotação tão baixa. Outro ponto interessante da transmissão continuamente variável é que, por ela ter essa variação contínua, a rotação do motor ela pode variar bastante independente da velocidade. Então a velocidade pode ser mantida e a rotação vai subir ou descer de acordo com a necessidade. Por exemplo, agora nós já estamos subindo aqui na estrada e mantivemos os mesmos 100 km por hora, só que agora a rotação está na casa de 2.200 rotações. Então, como vocês podem ver, tem essa variação. Outra coisa que também é possível acontecer no câmbio CVT é você ter a velocidade, digamos assim, aumentando. Então você vai fazer uma aceleração, a velocidade está aumentando, só que a rotação do motor permanece constante. Isso por quê? Porque ele vai desmultiplicando as relações
para manter sempre o torque e só usa o torque que é necessário. Então ele consegue também com isso manter a economia de combustível. No Nissan March a gente tem mais duas coisas no câmbio, né? A gente tem um botãozinho que é o Overdrive. Ele fica aqui na alavanca, logo abaixo do botão de seleção, e quando a gente aciona ele, ele faz uma relação mais reduzida. Então eu tô aqui a 100 km por hora, eu vou ligar o botão do Overdrive, a rotação do motor foi imediatamente para 4.000 giros e eu estou mantendo a velocidade aí na casa de 100, 110. Se eu desligar o Overdrive, a rotação volta lá para 2.000 rotações. Então, como vocês podem ver, esse botão Overdrive ele pode ser acionado em qualquer faixa de velocidade e ele vai fazer com que o câmbio trabalhe com relações mais curtas. Existe ainda uma outra posição no câmbio, que é a L. É uma espécie de redução. Então a L, ela vai fazer o câmbio trabalhar com rotações ainda mais elevadas do que o Overdrive. Para que ela serve? Vamos supor que você está subindo uma rampa muito íngreme, está com o carro bastante carregado, ou até mesmo se você está rebocando alguma coisa, você pode usar essa posição L. Então é raramente que você vai ter necessidade de usar essa posição, mas quando você acionar a posição L, o giro do motor vai subir de forma bem considerável. Então vou dar um exemplo aqui, ó. Eu estou em 80 por hora e eu vou desligar o Overdrive. O giro foi para 3.500 rotações. Agora eu vou colocar na posição L. Na posição L, o giro foi para 5.000 rotações. Então, como vocês podem ver, aqui a gente tem essas três programações no câmbio que você pode usar da forma que for melhor conveniente. Por falar em rotação de motor, isso interfere diretamente em consumo, né? E nesse ponto o March vai muito bem. Ele recebe etiqueta A na categoria e recebe etiqueta B na classificação geral do Inmetro. Ou seja, é um veículo econômico. Se a gente considerar o programa do Inmetro, com etanol, o consumo na cidade é de 7,8 km por litro. Na estrada, sobe para 10 km por litro. Para gasolina, ele ainda é melhor. Na cidade, ele fica em 11,6 km por litro. E na estrada, são 14,1 km por litro. Ou seja, o March realmente é um veículo que privilegia a economia, tanto por conta do seu peso leve, quanto do seu câmbio continuamente variável, ou ainda um motor que também traz o comando variável. Bom, agora a gente está aqui a bordo do HB20, a gente vai repetir o mesmo trajeto que a gente fez com o March. Dar a partida aqui no carro, pegar aqui um circuito semi-urbano e depois rodovia. De cara, a gente já percebe que o isolamento acústico do HB20 realmente é muito melhor. Bem mais primoroso, o carro é mais silencioso. Outra coisa também que já fica bastante evidente é o conforto de suspensão. O HB20 consegue filtrar muito melhor as imperfeições do solo, sonorizadores, tachões, tem o seu ruído muito mais reduzido no interior do carro. Outro detalhe também que ajuda nesse ponto é o fato do HB20 ter uma roda com um pneu aro 15. No March é 16, consequentemente o carro fica mais duro e aqui o conjunto fica mais macio. Ainda que a direção hidráulica seja um pouco mais pesada que a do March, o HB20 tem um rodar mais suave. Então, tirando o peso da direção, que é um pouquinho maior, a gente nota em todos os sentidos um conforto melhor no HB20. O HB20 está equipado com uma transmissão automática de 6 marchas. O motor 1.6, 16 válvulas Gama conversa bem com a transmissão. Podemos dizer até que o ajuste está muito bem feito. O conjunto é macio no geral e como o isolamento acústico funciona bem, isso dá uma sensação para o motorista de um carro, até poderíamos dizer assim, de categoria superior. A 100 km por hora, que é a velocidade que a gente está agora, a rotação do motor está na casa aí de 2.100 giros. A gente consegue ver que temos uma rotação
bastante baixa. Deveria ajudar na economia de combustível, mas infelizmente o HB20 ainda não tem uma performance tão boa, levando aí uma nota D no Inmetro. O câmbio, apesar de 6 marchas, não tem pedal shifts no volante. Então, se você quiser fazer trocas sequenciais, você é obrigado a vir aqui na alavanca, jogar ela aqui para a esquerda, e aí você consegue ter a interação com as marchas. Dando toques para baixo, você tem a redução de marcha, e dando os toques para cima, você tem a ascensão das marchas. O câmbio não é muito rápido nas trocas de marcha, mas é o essencial para você ter uma condução, digamos assim, agradável. Fica claro que a vocação principal do HB20 é conforto. Até porque quando você tenta fazer alguma redução, o motor leva um pouquinho de tempo até apresentar a resposta, até por conta do câmbio, que é um pouco lento para fazer isso. Mas o conforto ao volante é nitidamente superior até no ponto de vista de ergonomia. Com ajuste de profundidade e altura do volante, além do ajuste de altura do banco, o motorista consegue ficar numa posição bastante confortável no veículo. E esse certamente é um diferencial do HB20 em relação ao March: conforto e isolamento acústico. Falando especificamente de consumo, o HB20 precisa melhorar. Ele recebe nota D na categoria e C na classificação geral. Com etanol na cidade, segundo o Inmetro, são 7,1 km por litro. Na estrada, sobe para 9,4 km por litro, isso com etanol. Na gasolina, ele vai para 9,9 na cidade e 12,5 na estrada. Então, como vocês podem ver, o carro tem uma performance que hoje, para os padrões de hatchbacks compactos, que tem aí os motores, geralmente 1.5, 1.6, 1.4, ele tem um consumo relativamente elevado. O ponto positivo é que ele é um dos mais potentes da categoria, com 128 cavalos. Mas consumo num hatchback compacto é um item importante e que a Hyundai precisa se preocupar em melhorar isso tão logo quanto possível. Como vocês puderam ver nesse comparativo, falamos de dois modelos bem diferentes. Mas vamos fazer um resuminho para vocês, para a gente ter aí uma conclusão dos dois carros. Começando aqui pelo March SL, que na versão topo de linha aqui com o câmbio Xtronic custa aproximadamente R$62 mil. Pesa a favor do carro: melhor economia, etiqueta A no Inmetro. Direção com assistência elétrica, ela é mais leve. Menor raio de giro, mais fácil de manobrar. O carro também é mais leve, consequentemente dá um pouquinho mais de agilidade. Tem roda 16, dá um ajustezinho um pouquinho mais esportivo na suspensão do carro. Agora, pesa contra o March: um acabamento mais rústico, isolamento acústico que deixa a desejar um pouco, e o visual dele, o design, que não é exatamente o mais bonito. E no caso do Hyundai HB20, bom, aqui a gente já tem um carro visualmente mais bonito, o acabamento é melhor, ele tem mais equipamentos, é mais silencioso para ser dirigido, mas ele também tem alguns penalties, como por exemplo, ele tem etiqueta D no Inmetro. Ele gasta bastante quando a gente olha para os concorrentes diretos na categoria. Outro ponto: direção com assistência hidráulica, rouba a potência do motor e também ajuda aí a aumentar o consumo do veículo. Agora, o Hyundai HB20 conta com 5 anos de garantia, enquanto o Nissan March são apenas 3. Agora, o Hyundai HB20 também tem um preço mais alto, aproximadamente R$67 mil, e isso sem a pintura metálica. Bom, como a gente está vendo, são carros diferentes. E aí, qual é a conclusão que a gente chega? Qual que é o melhor? Nenhum deles é melhor ou pior. Tudo depende do que o cliente está procurando. Se você é uma pessoa solteira ou é casada, não tem filhos, não depende muito de porta-mala, espaço traseiro e quer economizar uma grana,
o March pode ser uma solução interessante, principalmente pela agilidade que ele tem na cidade e outras situações de manobra, por exemplo, e além da economia de consumo de combustível. Por outro lado, se você já tem um filho pequeno, demanda mais porta-malas, valoriza acabamento, quer um carro mais confortável para ser dirigido, não está muito preocupado com o consumo, aí o HB20 pode ser uma opção mais interessante. Mas como vocês podem ver, não é uma questão de quem ganha ou de quem perde, e sim do perfil de cada um dos carros, que vocês puderam ver todos os detalhes aqui no Comprecar TV, que traz sempre as avaliações mais completas para vocês.